Olá, que você está se ligando no Eu Te Explico, comigo, com Gabriel Monteiro. Hoje o assunto é pré-história. Bom, até o século XIX, história é considerado tudo aquilo documentado a partir do surgimento da escrita. Então podemos dizer que história se refere a tudo que acontece com o surgimento da escrita, como por exemplo livros, pergaminhos, tratados. A escrita teve o seu surgimento por volta lá de 3500 a 3000 a.C., certo? Só que foi se pensando, e antes da escrita, o que existiu? Porque era importante saber como a humanidade evoluiu durante esse período, antes da escrita surgir. E é justamente isso que estuda a pré-história. A pré-história se refere a tudo que acontece antes do surgimento da escrita, certo? Este período da linha do tempo, a pré-história, é um período muito longo, que acontece por volta de 13 milhões antes de Cristo até 3500 antes de Cristo, certo? Então é um período longo aí da nossa linha do tempo. Quando a gente estuda pré-história, normalmente nos deparamos com essa imagem aqui, mostrando a evolução do homem Australopithecus até chegar ao estágio final, que também é o nosso, o Homo sapiens sapiens. Beleza? Essa imagem, galera, nos ilustra basicamente o desenvolvimento dos hominídeos até o surgimento do Homo sapiens sapiens. Gabriel, e o que é hominídeos? Bom, você pode entender hominídeos como se fosse os humanos primitivos, os humanos pré-históricos nesse período. Beleza? Bom, dando prosseguimento aqui para não perder tempo, agora vamos entender como a pré-história é dividida, ok? Bom, a pré-história, na verdade, é dividida respectivamente em período paleolítico, também que pode ser chamado de período da Pedra Lascada. Este período foi o mais longo da pré-história, tendo por volta aí de 3 milhões de anos atrás até 10.000 a.C., tendo esse período aí vigente, certo? Já o período neolítico, também pode ser chamado de Idade da Pedra Polida, é o segundo período da pré-história, e por fim, Idade dos Metais. Já vi materiais incluindo idades metais como parte do neolítico, mas aqui no Eu Te Explico nós vamos separar aqui os três períodos porque acredito que seja a melhor maneira de se aprender, ok? O período neolítico e idades metais, junto os dois, tem por volta de 10.000 a.C. até 3.000 a.C., que é o período aí que mais ou menos a escrita deve ter surgido. Lembrando que a história não é uma ciência exata, trabalha com aproximações, beleza? Bom, dando prosseguimento, vamos agora ver quais são as características do período paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Bom, primeira característica importante salientar é que no período paleolítico as ferramentas eram feitas de pedra, porque não havia descoberto o mental ainda, o hominídeo dessa época, certo? Então, geralmente, ele pegava pedra, lascava uma com a outra ou com outro objeto, a fim de fazer uma arma para poder caçar o animal e assim sobreviver. Além das pedras, esses grupos humanos também usavam ossos, marfim e madeira também em sua vivência, em seu cotidiano, ok? Então é importante evidenciar isso aí no período paleolítico. O nomadismo também é uma característica muito importante dentro deste período, onde o homem ele não se fixava em um único ambiente, mas sim ele ficava de um ambiente para o outro em busca dos recursos naturais. Então eles não se fixavam em um determinado local, pois ao acabar os recursos neste, partiam em busca de encontrá-los em um novo ambiente. Ou seja, eles ficavam em um ambiente onde tinha água, onde tinha sua alimentação, mas quando acabava nesse espaço, eles iam e procuravam em outro local. Tranquilo? Bom, dando prosseguimento, aqui é a ilustração, né? À esquerda é uma imagem um pouco mais pobre e à direita uma imagem um pouco mais rica, né? Em recursos naturais, em água, em vegetação, em animais, ok? Então, eles ficavam de um ambiente para o outro em busca desses recursos. Tranquilo? Bom, terceira característica muito importante, que eles viviam da caça e coleta. Por isso que esses hominídeos sempre viviam em grupos, a fim de ter uma maior chance de sobreviver. Porque haveria mais chance de um homem caçar em grupo ter êxito do que um homem sozinho e caçar. Em grupo eles tinham mais chance de sobrevivência. Beleza? Então viver da caça e coleta é importante para esse período aí. Certo? Aqui evidenciando a margem esquerda os dois homens aí caçando um animal e à direita as frutas aí que o ambiente proporciona aí para o homem coletar esses alimentos, ok? E por fim, o fogo. O fogo é muito importante não só no período paleolítico, mas em toda a pré-história,
que a gente pode evidenciar, sendo usado até nos dias de hoje, né? O fogo é muito importante. No período paleolítico, os homens não tinham domínio pleno do fogo, eles não conseguiam gerar o fogo no momento que eles desejassem. Eles conseguiam fogo a partir de desastres naturais, como um raio caindo numa floresta, onde se incendiava, ele pegava algum material inflamável e conseguia manter esse fogo aceso numa caverna ou em qualquer outro local, certo? Então, no período paleolítico eles não tinham esse domínio. E quais eram as utilidades para o fogo? Bom, eles tinham a função de iluminar, de espantar predadores, de aquecer, de auxiliar na caça e até na produção de outras ferramentas, futuramente com seu domínio podendo manipular, né, mais fácil. E com destaque a cozinhar a carne. Por quê? Porque quando esses seres humanos não tinham o fogo em suas mãos, eles comiam carne crua e a taxa de mortalidade era muito alta quando isso acontecia. Com o uso do fogo, eles cozinhavam a carne e a taxa de mortalidade descia, porque eles comiam a carne cozinhada. Beleza? É importante salientar, galera, que o domínio do fogo para a geração do fogo ocorreu de fato no período neolítico, ok? Já vi material dizendo que é no paleolítico, mas estudos mais recentes comprovam que é no período neolítico com o Homo erectus, beleza? Então, importante frisar. Aí já no fim do paleolítico, houve eras de glaciações em certos locais, como a Europa, e fez com que esses homens ficassem juntos em cavernas, esses grupos humanos, né? E quando as temperaturas ficaram mais ou menos, eles passaram a se fixar mais no local, deixando o nomadismo, dando já o surgimento do período neolítico, dando a entrada no período neolítico, beleza? Tá dando spoiler aí do que aconteceu aí no período neolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Polida. E Idade da Pedra Polida, galera, é porque o homem deixou de ficar lascando a pedra com outra pedra ou com outro material e começou a pegar a pedra e esfregar junto ao chão ou areia, proporcionando a fabricação de ferramentas mais eficientes, como facas, machados e agulhas, certo? Então, principais características do Neolítico, vamos lá. Descoberta da agricultura, o que permitiu o homem se fixar no local, certo? Agora ele não tem que mais ir à procura de um novo ambiente, agora ele se fixa no local para coletar seus alimentos a partir da agricultura, e isso proporciona o sedentarismo, ou seja, ele se fixa em um local, não se imagina, agora o homem é sedentário, certo? Segunda característica, a domesticação dos animais. Agora, com a domesticação dos animais, além de os animais servirem como alimento, eles podem servir também como auxiliar na agricultura, como animal de tração e até mesmo como meio de locomoção, de transporte, certo? Terceira característica, formação das primeiras cidades. Agora como o homem está fixo, agora que está domesticando animais, e esses grupos humanos ficam cada vez maiores, dando origem às primeiras cidades, certo? O que permite o homem construir casas de pedra e construir megalíticas, como essas aqui, certo? Até hoje não se sabe bem qual era a utilidade real, alguns especulam que era para medição temporal do tempo nessa época, mas tá aí, né? E além de construções de pedras, tínhamos as construções de madeira, de barro e de argila também. Aqui é uma vila neolítica, ok, gente? E por fim, é importante ressaltar que com a formação dessas cidades, também essas sociedades se tornaram cada vez mais complexas e desiguais, uma vez que as pessoas que tinham o gerenciamento dos recursos tornavam-se mais influentes e importantes nesta civilização, certo? E a última característica do Neolítico é o destaque ao uso da olaria, que é a fabricação de cerâmicas, e o desenvolvimento de técnicas de tecido, ou seja, novas técnicas de tecelagem, substituindo lá as roupas dos animais, os tecidos de animais, na verdade, né? Então, é isto, gente. Agora vamos a algumas curiosidades que eu batizei aqui de outros tópicos. Na divisão do trabalho, sabemos que o homem paleolítico vivia da caça e da coleta, e depois do neolítico houve o surgimento da agricultura. Como é a divisão do trabalho entre homem e mulher? Bom, o homem era responsável pela caça, enquanto a mulher era responsável pela coleta. Com o surgimento da agricultura, a mulher também ficou responsável por esta atividade, além de cuidar dos filhos lá nas suas casas. Só que o alimento trazido pela caça dos homens era muito pequeno, era um percentual muito pequeno comparado ao alimento total consumido. Em contrapartida, os alimentos coletados pelas mulheres era muito maior em relação aos coletados pelos homens, pela caça. Então, já vi uma historiadora falar que as mulheres foram responsáveis por manter a humanidade
viva aí, sobreviver. Então, deixar que as mulheres responsáveis aí pela sobrevivência humana aí, na pré-história. Certo? Bom, outra curiosidade são as pinturas rupestres. Isso aí são muito importantes e cai muito em prova, tá, gente? As pinturas rupestres, elas representavam as cenas de cotidiano desses grupos humanos. Descobertas também, eles evidenciavam lá por meio de pinturas nas cavernas, como essa imagem aqui, certo? Mostra aí homens com animais, podendo ser representada aí a caça que eles faziam, né? Esta pintura aqui, não coloquei por acaso, mas de propósito, porque ela é aqui do Brasil, gente. Na Serra do Capivara, Piauí, datando de cerca de 3000 a.C. Você pergunta, Gabriel, mas eu sei que os humanos pré-históricos começaram na África, como é que eles vão parar na América do Sul? Bom, mostrarei aqui rapidamente esse mapa, onde ele evidencia aqui os percursos, né, que o homem pode ter feito até chegar à América do Sul, passando aqui da África, passando pela Europa, Ásia, um estreitinho aqui com o Alasca, até chegar na América do Sul e por fim no Brasil, né, gente? Bom, continuando outros tópicos, né, para não levar muito tempo esse vídeo, temos aqui que no Paleolítico a estatueta de Vênus, que já foi encontrada, datada aí cerca de 40.000 a 10.000 a.C., associando aí ao culto à deusa mãe, da fertilidade aí, por isso que essas formas um pouco mais gordas, né? Indicando a fertilidade que eles entendiam, ok? Também temos o fóssil humano mais antigo da América do Sul, o de Luzia, encontrado também aqui no Brasil, em Minas Gerais, tá, gente? Ó, aqui o crânio da Luzia, e aqui é a representação 3D gerada pelo computador de como seria a Luzia lá no tempo pré-histórico, né? Aproximadamente como seria ela. E por fim, gente, uma curiosidade para vocês entenderem, levarem aí para a vida, nunca existiu a vivência dos humanos com os dinossauros. Não sei vocês, mas pelo menos eu assistia muito Capitão Caverna, os Flintstones, mas de fato esse convívio de humanos com dinossauros, isso nunca existiu, tá, gente? Então, é importante informação aí para vocês. E por último, e não menos importante, a idade dos metais. Bom, gente, a idade dos metais se destacou pelo avanço da metalurgia e nas técnicas de fundição de metais, ou seja, nas técnicas de fusão dos metais. O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, o segundo foi o estanho. Posteriormente, estes hominídeos descobriram que ao fundir com o fogo, né, o cobre com estanho geraria o bronze, outro importante metal usado aí em várias ferramentas com utilidades variadas possíveis, podendo ser usado para o cultivo agrícola, a derrubada de florestas, a prática de caça e também a fabricação de armas de metal, que seriam mais resistentes e mais duráveis ao longo do tempo. Então, gente, o uso do metal pode influenciar tanto na expansão como no desaparecimento de determinadas civilizações, porque a partir desses metais poderiam ser usados armas, né, e poderiam ter criados aí as primeiras guerras aí na pré-história, né? Uma curiosidade importante é que os asiáticos foram o primeiro a conseguir manejar o ferro. Logo, eles tiveram certa soberania em relação aos demais em sua volta, com instrumentos mais avançados, tanto para a agricultura como para as armas de guerra, certo? Gente, a pré-história é um assunto muito rico, tem muitas curiosidades legais, já encontraram vestígios de itens que se assemelham muito ao espelho de hoje, já encontraram também flautas lá na China, o que dá sinal de que essas pessoas também gostavam de música. Então, é muito gostoso de estudar esse assunto, gente. E por fim, gente, aqui que o Eu Te Explico proporciona um mapa mental. O que é o mapa mental? É basicamente um resumão dos principais tópicos abordados nesta videoaula, ok? Então vamos a ela. O assunto estudado de hoje foi pré-história. Sabemos que a pré-história se relaciona a tudo aquilo a partir do surgimento da escrita. E a pré-história é tudo aquilo antes do surgimento da escrita. Então, entendemos que pré-história se refere a tudo aquilo antes do surgimento da escrita. Sabemos que é dividido em 3 períodos, que são o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico, as principais características são os utensílios de pedra, porque não haviam descoberto metal ainda. O nomadismo, né? Eles não se fixam em um local. E a caça e coleta, que é o modo de vida destes hominídeos neste período. O Neolítico é o sedentarismo, ou seja, o homem passa de ser nômade agora para ser sedentário, ou seja, ele está fixo agora em um local. A formação das primeiras cidades, que também gerou certa hierarquia, ao passo que quem tinha os recursos tinha mais influência e importância na civilização. O surgimento da agricultura, muito importante também, e os animais domesticados, que auxiliavam desde locomoção até auxílio também na agricultura e também na alimentação, né?
Idade dos metais, a gente pode destacar a função dos metais, né? O bronze sendo bastante usado aí em fabricação de armas, de caça, e também na agricultura facilitava muitas atividades aí. Bom, gente, também destaque a arte rupestre, a qual evidenciava as ações do cotidiano e descobertas feitas por esse homem. E também o fogo, gente. O fogo que tinha diversas utilidades e que auxiliou bastante, ajudou bastante a esse homem sobreviver nos mais variados ambientes. O fogo tinha um principal, né, uso, o cozimento da carne, que diminuía bastante a taxa de mortalidade, né? Além disso, tinha a ação de espantar predadores e também aquecer e iluminar, né? Além também de auxiliar na produção de ferramentas, como é no caso da fusão de metais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Eu Te Explico, comigo, com Gabriel Monteiro. Se inscreva no canal, dê um joinha positivo se gostou. Eu lhe ajudo com o assunto, você me ajuda dando um retorno positivo aí. Siga o nosso Instagram, também nosso Facebook, seguem lá. O Facebook é um pouco mais longo, Eu Te Explico com Gabriel Monteiro. O Instagram é Eu Te Explico. Ative o sininho para estarem ligados aí aos conteúdos de qualidade e diferenciados para vocês. Então é isso, eu fico por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!